Olá, professores. Agora nós vamos fazer o planejamento do Fundamental 1. Então, na primeira parte, nós selecionamos a etapa de ensino, que seria Ensino Fundamental 1, e clicamos em Planos de Aula. Selecionamos a unidade escolar, o ano, vamos fazer um teste no terceiro ano, a turma, vamos fazer a turma A, matutino, uma aula para testar. Verifica que lá em cima temos o cabeçalho com as informações do plano que está sendo elaborado. Nós clicamos no primeiro dia e nós temos aí os itens do planejamento. O primeiro item é o campo de disciplinas, é onde nós vamos selecionar a disciplina. Nós temos professores pedagogos que trabalham matemática, português, história e geografia, professores de ciências, artes e educação física. Então, o professor vai selecionar ali o que ele vai trabalhar naquele dia. No caso, nós estamos como pedagogo, vamos colocar aqui língua portuguesa e história para testar. Lembrando que os objetos eles só ficam habilitados quando nós selecionamos os campos de disciplina. Se nós não selecionarmos o campo de disciplina, os objetos não serão habilitados. Existem itens por página, você pode navegar e procurar o item relacionado à sua aula. Clica no botão mais e salvar. Depois nós fazemos a mesma coisa com a habilidade. As habilidades, assim como os objetos, eles estão relacionados. Conforme o objeto que nós selecionamos, nós temos as habilidades. Conhecimentos específicos, vou relatar aqui. Caso não tenha um conhecimento específico para ser trabalhado, coloco o NDA. Vamos procedimentos metodológicos. Como nós estamos com um dia de aula, cada dia de aula nós temos 4 tempos de aula. Eu vou utilizar aqueles tempos que eu utilizarei na minha aula. No caso aqui eu vou colocar 2 tempos de língua portuguesa, no primeiro e no segundo. E no terceiro tempo, vou colocar história. Então eu posso organizar conforme a minha aula. O primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo. Pelo menos o primeiro tempo tem que estar preenchido, tá ok? A primeira aula. Nós vamos lá para os recursos. Nós podemos selecionar os recursos. Nós podemos pesquisar também um recurso e adicioná-lo. Salvar. Instrumentos avaliativos. Nós selecionamos também no mais. Podemos pesquisar. E adicionar, salvar. Tanto instrumentos quanto os recursos, nós podemos colocar outros, caso não tenha na lista. E embaixo nós temos as observações, que nós podemos observar aquilo que não foi colocado no planejamento acima, ou alguma alteração que foi necessária, ou caso alguma aula tenha sido realizada novamente. Botão salvar, botão anexar arquivos. Nós escolhemos um arquivo do computador, clicamos em adicionar, instalar ele, podemos excluir ou baixar ele e fechar. Nós salvamos o plano, ao aviso que aparece, planejamento gerado com sucesso. Ele não foi enviado, somente gerado. Nós vamos retornar à página inicial em meus planos de aula para pesquisar e ver como está o status desse planejamento. Seleciono só a unidade escolar e pesquisar. O primeiro plano que aparece é o último que eu gerei. Então, aquele que eu acabei de gerar vai estar no topo da lista. Então, estamos ali, terceiro ano A matutino, em andamento. Note que está em andamento. Eu posso editar no lápis ou replicar. Clicamos em editar. Nós temos lá o primeiro dia. Todos os itens que eu selecionei. Eu posso aumentar para 2 dias. Caso eu tenha esquecido ou eu queira fazer no outro dia. Então eu vou lá, agora eu vou selecionar no segundo dia matemática e geografia. Coloco os objetos relacionados à disciplina de matemática e geografia, as habilidades relacionadas ao objeto que eu coloquei, os conhecimentos específicos, caso haja, se não houver, NDA. Procedimentos metodológicos, vou colocar primeiro e segundo tempo matemática, e vou pular o terceiro tempo, e no quarto tempo de aula, na quarta aula, eu vou colocar geografia. Adiciono recursos,
instrumento avaliativo, observação, caso haja, salvar, enviar. Vou enviar. Deseja realizar o envio? Sim. Planejamento enviado com sucesso. Vamos ver, selecionar a unidade escolar, pesquisar. Como ele foi o último que eu mexi, ele está no topo. Eu posso visualizar, replicar e imprimir. Vamos testar replicar agora. Clico em replicar, ó, tá o planejamento lá, os 2 dias. Eu mudo de A para B, turma B do 3º ano, e eu clico em replicar. Planejamento gerado com sucesso. Ele gerou a réplica do meu planejamento. Vou pesquisar lá e olha lá. O replicado está em cima, em andamento, enquanto o outro que eu já havia enviado está embaixo, com status de enviado. Eu posso editar o que está em andamento e eu posso visualizar o que eu já enviei, replicar ou imprimir. Vou clicar em imprimir. Imprimir. Ele gera um arquivo em PDF. Eu posso imprimir, eu posso salvar no computador, salvar no Drive, enviar para o WhatsApp, enviar por e-mail. Um arquivo PDF comum, no formato da impressão. O planejamento está com status enviado. Ok? Agora a coordenação vai verificar esse planejamento e me dar o retorno.